Inclusive, assim, quinta-feira temos um jogo aí contra o Democrata. O que vocês acham que seria mais interessante para o Cruzeiro para esse jogo, assim? Um time mesclado, tentar dar mais ritmo para os titulares, bota os reservas, os garotos a gente sabe que não vai ser porque eles estão lá na copinha. Eu tô fechado com a ideia de reservas. O que o Cruzeiro tem pela frente é muito importante, tudo bem que ainda é o primeiro mês do ano, mas um clássico logo em janeiro, acho que já pode fazer. E dá para montar um bom reserva, né, Caim? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pensando aí nesse banco que o Cruzeiro teve, quem sabe em um retorno ou outro, o Cruzeiro pode ter um time reserva bem competitivo, mas aí olhando, claro, é importante dar ritmo para esses caras também, mas principalmente pelo que vem pela frente, né? O clássico para o Tite, eu acho que pode ser importante para dar uma confiança a mais no trabalho dele e também, claro, né, para já começar com tudo o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse grupo de jogadores, os titulares no caso, ser bem exigido antes de uma partida contra o Botafogo, antes de uma estreia em Campeonato Brasileiro, é algo muito importante. E a possibilidade de se vencer um clássico pode ser um combustível importante para iniciar bem o Campeonato Brasileiro, que sim, é muito mais importante do que o Campeonato Mineiro, mas dá para casar bem as duas coisas, né? E aí é impossível ficar jogando com o time titular 4 jogos consecutivos, né? São 4 jogos em 12 dias, se eu não me engano. Então tem que ter um jogo aí para, entre aspas, sacrificar. Então seria realmente o de quinta-feira contra o Democrata. É isso. Inclusive, assim, até para embasar um pouco mais essa possibilidade de time alternativo, na Central da Toca a gente tem aí a tabela completa do Campeonato Mineiro, tá? Aí vocês veem em Grupo A, liderado pela URT, em segundo Democrata de Valadares, nosso próximo adversário, em terceiro Atlético Mineiro, quarto lugar Uberlândia com 2 pontos. No grupo B, o América e o Pouso Alegre lideram, ambos com 7 pontos aí, disputando ponto a ponto a liderança. O Betim tem 5 pontos, o Tombense 2. E o Cruzeiro caiu num grupo um pouco mais tranquilo, né? Um grupo assim que ele tá com 6 pontos, 2 vitórias e aquela derrota na estreia. O Norte tem 2 pontos apenas. O Itabirito e o Atlético, 1 ponto. Nessa próxima rodada agora, do meio de semana, o Cruzeiro recebe aí o Democrata em casa, na quinta-feira. A gente tem clássico entre América e Atlético. Do nosso grupo, o Itabirito joga fora de casa contra o Uberlândia, não é um jogo simples. E o Atlético joga fora de casa contra o Pouso Alegre. Além disso, tem também Tombense Norte, Betim e o RT. Nessa situação do Cruzeiro na tabela aqui, com esses 6 pontos, será que dá para a gente pensar numa classificação até antecipada, Pedrão? Com certeza, meu caramujo. Tem que pensar. E seria interessante que o Cruzeiro conseguisse conquistar essa classificação antecipada. A gente lembra do ano passado como foi ruim, né? O Cruzeiro ficar ali naquela incerteza e aí acaba conseguindo, e aí depois a gente sabe o que aconteceu. Mas por mais que o campeonato estadual ele não seja aquela coisa que todo mundo está muito focado, mas é interessante também dar tranquilidade para o trabalho, você fazendo uma boa campanha, e aí a possibilidade de conquistar essa classificação antecipada ela é muito interessante. E só a minha parte aí, caramba, sobre essa questão do time, né, titular ou reserva, eu concordo muito com o Caio. Acho que é um jogo para colocar os reservas ali, dar mais rodagem para esses jogadores, poder observar mais esse grupo e preparar o nosso time titular para o confronto contra o Atlético Mineiro. O adversário não está vivendo um bom momento no campeonato estadual, tem todo o aspecto ali, mas é sempre importante a gente ponderar o peso que tem um clássico, e é um confronto diferente, onde as forças elas acabam se igualando, independente da qualidade de um ou de outro. Então, tratar também com seriedade esse jogo, ninguém ganha jogo de véspera, então é legal que o Cruzeiro possa aí preparar melhor seu time titular para esse confronto, dar oportunidade dos reservas jogarem contra o Democrata, e aí, claro, né, se acontecer aí a situação do Gerson sair no bid até lá, seria legal, e eu falei isso em outra live aqui, mais o Samuca, dar a ele ali contra o Democrata 20, 30 minutos, seria bem legal para a gente poder também colocar ele já meio que em forma, pensando na utilização dele no confronto do fim de semana contra o Atlético Mineiro. É uma hipótese, Samuca, se o Gerson estiver no bid até quarta dele ser relacionado, pelo menos? Então, Caramujo, eu acho que ele vai estar no bid. Vou até tentar aqui uma atualização.
mas tem tempo, né? E ele já vem trabalhando com o grupo. Agora de forma... Até podemos atualizar aqui que o Gerson está treinando agora de forma integral com o grupo, né? Totalmente aí à disposição do Tite. Eu acho que se ele estiver no bid, pode levar para o banco e dando alguns minutos, né? Jogar ali 20, 25 minutos é importante. Se não for quinta, para domingo, com toda certeza, ele será relacionado, né? Acho que se ele vai para quinta, se o Cruzeiro até divulga isso, dá para chamar o torcedor, né? 18h30, horário pesado, dessa vez aí não vai ter como... Quer dizer, o torcedor do Cruzeiro, ele surpreende a gente sempre, né? Mas eu acho que o público vai ficar ali na casa de uns 20 mil, que não é um público ruim. E quem puder, claro, bora lá apoiar. Mesmo sendo, se for realmente um time todo reserva, vai ser um time bem legal para acompanhar, viu, Caramujo? Inclusive teve um amigo que fez aqui um possível time, foi o Leon aqui, ó, time mesclado. Cássio no gol, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Cauã Prats, Japa, Rian, Rodriguinho, Arroio, Wanderson e Chico. Esse time aí dá pra fazer uma graça, né? Eu nem acho que seria exatamente... Não, o Jonathan não, gente. O Jonathan tá jogando demais. Tem que pôr o Bruno Alves aí, ó. Não, eu acho que tá na hora do Bruno Alves ter uma chance. Acabou que o João e o Jonathan jogaram ao mesmo tempo, né? Que o Jonathan saiu no intervalo ali, mas foi um bom jogo dos dois zagueiros que vinham sendo titulares. Mas seria legal ver o Bruno Alves tendo uma chance. Tem o Janderson também como opção, né? Bota esses garotos para jogar aí, gente. Talvez seja a última oportunidade de testá-los no Mineiro, né? E um jogo de Como titular. é que foi o time aí, Caramujo? Volta aí. Consegue? Cássio, tá. Fagner, João, Jonathan. Aí poderia ser Jonathan, Bruno Alves e Cauã. Japa, Rian. Rodriguinho, não sei, talvez Vitinho, né? Tem o Vitinho também como opção. Eu acho que Arroio e Wanderson não, viu, Leon? Um ou outro nesse momento. O Chicão lá na frente. Tem o Kenji, né? Eu acho que seria legal dar uns minutinhos pro Alguma Kenji. possibilidade de Neiser, ou Samuel? Ou ainda o Neiser hoje fez um treino parcial com o grupo. Então, se ele não ficar à disposição para quinta, talvez fique para domingo aí. Mas é outro, né? Amanhã e quarta. Talvez alguns minutinhos também poderia ter condição aí, né? O que o Matheus Bach falou ali, o auxiliar do Tite, né? Que não tem necessidade também de sair forçando retornos aí, né? Tem que voltar quando o cara estiver bem. Por exemplo, o Mateuzinho, já na reta final aí desse tratamento do edema na panturrilha. Então, tem que voltar quando se sentir bem. O Vidalba, se ele não for liberado para treinar com bola nessa semana, já vai ser na outra, porque está muito bem. O Sinisterra também já nessa fase final aí de uma pré-temporada completa, vamos dizer, fazendo alguns treinos com bola. Então, tem que cuidar bem de todo mundo aí, porque, como o Wanderson falou, né? E o Christian falou, melhor dizendo, aí na zona mista, vai ter jogo demais e vamos precisar de todo mundo, né?